Então vamos lá. Olá, pessoal. Pela primeira vez, né? Primeira edição do programa Foro de Moscou, né? Eu, William Robson, e meu querido Bruno Barreto, né? Vamos falar dos assuntos do dia, fazer comentários, também analisar, né? Fazer algumas entrevistas também. Hoje nós vamos apresentar um pouco qual a proposta do Foro de Moscou, né? E as primeiras análises que queremos fazer hoje, que tem alguns destaques, né? Inclusive, a gente ficou sabendo agora que Democracia em Vertigem foi indicada ao Oscar, né? E a gente vai falar sobre isso também. E aí, Bruno? E aí, William? Isso é um projeto antigo que a gente conversou bastante, de tirar do papel. Por enquanto vai ficar no meu canal, no YouTube, mas a gente vai fazer um canal próprio da TV Moscou. A gente está fazendo o programa inicialmente de forma experimental. Até mandar um abraço aqui ao nosso companheiro Carlos Santos, que já deu uma divulgada também, que o programa ia estrear hoje, agradecer. William, a ideia da gente é fazer um programa dinâmico, um programa de comentário, de análise de conjuntura política em todos os níveis, mas preferência no nosso plano local, e ter um perfil progressista, um perfil de discussão de assuntos com um viés inclusivo. Então, esse é o nosso objetivo primordial do Foro de Moscou, que vai ser todo dia feito. Vai ter dia que eu vou fazer em casa, vai ter dia que eu vou fazer no meio da rua, vai depender de onde a gente estiver. Vai Isso é uma ser coisa feito em boa, todo né? canto. Isso é uma coisa boa porque essa facilidade da transmissão depende do lugar, né? Hoje eu estou aqui no quarto da minha casa, você está aí Vai na depender do web. lugar. Né? Então, vai dar certo. Hoje eu Onde, estou na UERN, todo estou lugar na é hora de cenário, né? almoço. Estou na hora de almoço aqui da UERN. E a gente está à E, disposição já para a gente começar a bater um papo. William, o que é que a gente tem aí de novidade no olha, eu plano? queria, Bruno, que você fizesse uma análise sobre a primeira série de entrevistas da TCM, né? Com os pré-candidatos, assim. Alguns estão falando que nem é pré-candidato, mas foram entrevistados assim mesmo, né? Vão ser Como entrevistados se também dessa fosse. forma, né? E Olha, o que você achou? O que você achou lá da entrevista, tanto do Jorge do Rosário quanto do Alisson? olha, são entrevistas. A proposta do programa lá da TCM, do Conversa de Alpendre, é uma proposta de fazer entrevistas descontraídas, leves. É um programa de verão, que envolve política e verão, por conta da tradição que Mossoró tem em relação aos famosos alpendres de Tibau. Então, é mais dentro desse clima, dentro da nossa cultura política. É um programa que eu tive a honra de apresentar por 4 anos também, junto com minha colega Carol Ribeiro. E agora, como eu saí da TCM, a gente vai acompanhar agora como à distância. E as entrevistas me chamam a atenção essa questão de ficar dizendo que não é pré-candidato sendo pré-candidato. As pessoas que vão entrar na política, elas precisam compreender como funciona a política. E uma das questões que me incomoda é políticos que querem despolitizar a política, que tentam subir no muro, tentam se posicionar como se não tivesse lado. Todo mundo na política tem lado, senão não era política. Então, esse negócio de ser neutro, de ser centro, não, todo mundo tem um lado, tem uma posição política. E quando você é colocado como pré-candidato, mesmo que você ache que você não é, você é. Porque a conjuntura te empurra para ser pré-candidato. Então, todos esses que são pré-candidatos, alguns por indicação partidária, como Tamago Gel e Gutenberg Dias e Daniel Sampaio. Outros, pela conjuntura, a prefeita, que é candidata natural à reeleição, Isolda e Alisson, que se credenciaram à condição de pré-candidato por terem sido eleitos deputados estaduais, serem novidades na política moçoroense e foram credenciados a essa condição. Eles também são pré-candidatos. Assim como Jorge Rosário, que representa um grupo cujo os principais líderes são ele e Tião. Tião já se retirou
da condição de pré-candidato, deixando o próprio Jorge. Então, tanto o Jorge como o Alisson são tão pré-candidatos como o Daniel Sampaio, que foi lançado pelo seu partido, como Thelma Gugel, que foi lançada pelo seu partido, como Gutenberg Dias, que foi lançado pelo seu partido, como Alisson, que foi lançado por Kelps Lima em evento do Solidariedade realizado no final do ano, e Isolda, que foi lançada como pré-candidata pela governadora Fátima Bezerra em evento também realizado agora no final do ano. Então, não tem essa de dizer que não é pré-candidato. É por imposição partidária, é por desempenho nas pesquisas, é por conjuntura. Então, são todos pré-candidatos. Não adianta ficar com esse papo de dizer que não é pré-candidato, que isso desagrega. São todos pré-candidatos, a condição é essa. Esse discurso pode ter sentido durante o ano de 2019, mas quando você entra em 2020, a realidade política muda, você já está no ano eleitoral, é o período realmente de pré-campanha que nós vamos ter uma pré-campanha aí até julho, então a gente precisa entender isso. Estamos em período de pré-campanha e os nomes postos, por mais que eles achem que não são, eles são sim pré-candidatos. Uma coisa que você falou bem aí, Bruno, eu percebi também durante a entrevista, é a postura do Alisson, né? Se colocando ali ao centro, vamos dizer assim, né? Aí chama atenção o artigo que o Jean Paul Prats publicou no seu blog, né? Falando sobre esse tipo de postura que fica estabelecendo uma falsa assimetria, né? Dentro do espectro político, né? E a gente observa o seguinte, ele se colocou muito assim, no centro e chamando os partidos de esquerda que estão se colocando na própria eleição, né? A Isolda, por exemplo, no PT, talvez eu acho que também esteja se referindo ao PCdoB e outros que pode surgir com candidaturas, atribuindo o termo de extrema esquerda, né? Eu achei um pouco pesado da parte dele utilizar esse tipo de expressão, né? Ao falar do PT, que o PT pode ser qualquer coisa. Tem gente que chama até de direita, de centro-esquerda, mas extrema-direita, né? Eu acho que ficou um pouco pesado, não foi? Olha, primeiro, é só a gente chegar para alguém do PSOL ou do PSTU que eles vão dizer que o PT virou um partido de direita. Só isso aí já mostra o quanto o PT não é um partido de extrema esquerda. Outra, o PCdoB. O PCdoB pode ter comunista lá no nome, que as pessoas precisam entender que uma coisa é o nome do partido, outra coisa é o que é o partido. O PCdoB, nem de longe, é um partido de extrema esquerda. O PCdoB, ele tem como seu principal nome em Mossoró, e pré-candidato a prefeito, Gutenberg Dias, que é um empresário. Ele é professor da UERN, mas a principal atividade de Gutenberg Dias é empresarial. Como é que o empresário é de extrema esquerda? Outra coisa, o PT e o PCdoB governaram juntos o Brasil durante 13 anos. Você já ouviu falar de alguma tentativa de tomada dos meios de produção feita pelo PT e pelo PCdoB? Porque o que caracteriza um partido de extrema esquerda é a intenção revolucionária de tomar os meios de produção e realizar uma ditadura do proletariado. Eu nunca vi o PT e o PCdoB com essas intenções. Então, são partidos, na verdade, de cunho social-democrata, que tentam reformar o capitalismo para torná-lo mais ameno para as classes trabalhadoras. Então, as pessoas precisam entender também um pouquinho de teoria política. Eu sei que a tática de Alisson não é de colocar como centro, como alguém que aglutine dois polos, mas ele já deixou muito claro que dificilmente vai ter diálogo com a esquerda nas declarações dele, porque ele já se posicionou de forma muito distante. Quando ele pega e classifica partidos de centro-esquerda, como PCdoB e PT, como de extrema esquerda, para tentar igualá-los ao bolsonarismo, como se fosse o bolsonarismo de sinal trocado, ele faz uma avaliação que não casa com o que está previsto, com o que se percebe na ciência política. Então, é uma avaliação que, quando eu assisti a entrevista, eu fiquei um pouco assustado, porque ela é uma avaliação que afasta qualquer entendimento
inclusive ele que não foi ao evento do PT, mas foi aos eventos de outros grupos políticos que não estão alinhados com a esquerda. Ou seja, isso mostra, né, ele que mesmo está tentando isolar a esquerda no espectro da oposição. Exatamente, isso aí, Bruno. Eu acho que o que está sendo mostrado por Alisson que não vai haver diálogo com a esquerda, né? Isso já mostrou bem claro, até mesmo essa visão estigmatizada que ele tem de esquerda, né? E também o fato de que, ao se colocar no centro com a proposta de dialogar, né? E ao mesmo tempo escanteando, né, a esquerda, muito provavelmente, então, ele não será um candidato de centro, vamos dizer assim, né? Olha, só para as pessoas entenderem um pouquinho essa questão de esquerda e direita, a assimetria do PT com o seu oposto de direita é com o PSDB, que é um partido de centro-direita. O PSL, o bolsonarismo, né? O bolsonarismo já rompeu com o PSL. O bolsonarismo, ele se caracteriza de extrema esquerda dentro da realidade, extrema direita, perdão, dentro da realidade brasileira. O que caracteriza o bolsonarismo como extrema direita? A exclusão de minorias, a posição anti-povo que o bolsonarismo tem. Você pode olhar 1 ano de governo e o Bolsonaro não conseguiu tomar nenhuma medida que traga avanços sociais. E ele chegou a ser cobrado, olha como a gente tem que observar as coisas com proporcionalidade, ele chegou a ser cobrado por Rodrigo Maia, que é um político de centro-direita, por não fazer políticas sociais, não avançar na questão social. Sim. Foi a entrevista que Rodrigo Maia deu ao País. Então, quando você vê um político de centro-direita cobrando investimentos sociais de um político como o Bolsonaro, você mostra o quanto ele é de extrema-direita. Ele tem uma postura política reacionária. Então, é essa posição que coloca Bolsonaro como político de extrema-direita. Você nunca vai ver um político de centro-direita como Geraldo Alckmin ou o Rodrigo Maia, para ficar em 2 exemplos, atacando minorias, como o Bolsonaro ataca. Então, é isso que caracteriza. Como o Brasil não tem um problema muito grave de imigração, vindo de outros países, você não vê tanto discurso xenófobo da parte de Bolsonaro como você veria, por exemplo, de Marine Le Pen lá na França. Então, a gente tem que ir pontuando essas questões e tratar a política com proporcionalidade. Então, o oposto do bolsonarismo é o PSOL, é o PSTU, não é o PT. Então, isso é uma falsa simetria. O PT está muito mais próximo do centro do que o próprio Bolsonaro, que está numa extrema-direita. Então, as pessoas precisam fazer esse tipo de avaliação respeitando a lógica da ciência política. Então, eu vou compartilhar aqui, Bruno, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Vou compartilhar aqui uma tela. Certo. Política versus técnica, a falsa dicotomia da patrulha dos isentões, né? Artigo do senador Jean Paul Prats, né? Que fala um pouco disso que você acabou de mencionar, né? Exatamente. As pessoas precisam entender que não existe nenhum problema em elas serem de centro, serem de direita. Se você for olhar, o PT, ele governou com o PMDB. O vice-presidente de Lula foi um empresário. Como é que um governo de extrema esquerda vai ter um empresário como vice-presidente? E várias diferenças entre os 2 governos foram colocadas. Olha, eu escolho minhas camisas aleatoriamente. Aí, justo no dia da estreia do programa, eu venho não é nem de vermelho, eu estou de grená. Mas, para quem não entende, quem está olhando assim vai dizer logo que é vermelho, né? Já vão... Mas é um programa dentro do campo progressista, né? É um programa dentro do campo progressista, democrático e dentro do campo progressista. Então, isso aí... Agora, eu queria que você falasse também... Já vai alguém comentar isso aí. Eu queria que você falasse um pouco, Bruno, também do desempenho do Jorge do Rosário. Olha, Jorge ele é um sujeito ponderado. Ele tem um bom diálogo com a própria esquerda aqui em Mossoró,
Mas eu tenho percebido os movimentos do rosalbismo com o objetivo de atrair o apoio de Jorge. E Jorge, ele é de todos o que faz a oposição mais light. Isolda já tem elevado o tom das críticas nas entrevistas que ela tem dado a Rosalba, e o próprio Alisson também bateu duro na prefeita. Eu acho que a diferença aí que está um pouco no discurso entre Alisson e Isolda, por incrível que pareça, é que ele bate mais na questão das oligarquias. Isolda tem focado mais de uma forma mais programática. Mas Alisson, todos os dois discursos são legítimos. Eu acho que quem está pintando como novidade tem todo o direito de apontar essa questão das oligarquias. Agora, só uma questão mesmo de estilo de bater, enquanto Jorge, ele tem um discurso mais leve em relação a fazer oposição a Rosalba. Por quê? Nada é por acaso. O rosalbismo ataca muito Isolda e Alisson, principalmente Isolda, pelo fato dela ser alinhada ao governo do Estado, ter sido do mesmo partido da governadora Fátima Bezerra. Então, o rosalbismo ele bate muito nela, também bate muito em Alisson, e não bate em Jorge, porque claramente o sonho de consumo do rosalbismo é fazer a chapa Rosa e o Rosário, tendo Rosalba, tendo o Jorge como vice. E o próprio Jorge, de forma até inteligente, já que às vezes em política nós não nos governamos, como ele é ciente que existe essa possibilidade de ser vice, ele não bate tão forte. E é prático. A gente tem um exemplo de Josivan Barbosa, que na pré-campanha de 2012 bateu muito duro em Larissa e terminou entrando numa tremenda contradição quando se alinhou como vice dela. Então, Jorge tem, na meu ver, feito uma carta na manga para poder ser mais na frente, caso seja vice de Rosalba. Ele tem tido esse cuidado também. E o rosalbismo tem afagado o Jorge com um não ataque sobre ele. Bruno, vamos aqui então, sequenciando aqui nossos temas, né? Vamos começando aqui. Uma matéria que saiu na Tribuna do Norte. Queria também que você falasse um pouco sobre isso. O número de microempreendedores, né, individuais cresceu 1.050% no RN, né? Então, é um número impressionante, que aqui fala que em 2010 haviam 10.496 microempreendedores, né? E em 2019, 120.758, né? A gente sabe também que a gente está vivendo num período de precarização total, né, do trabalho. E hoje, bico virou microempreendedorismo, né? Distribuir água no sinal é empreendedor, né? Flanelinha é empreendedor, né? Que até o sensacionalista soltou uma piada, dizendo que o flanelinha agora é segurança automotivo individual, né? Porque o discurso do capitalismo é sempre de amenizar funções precarizadas. Hoje ninguém é mais empregado, é colaborador. Colaborador que trabalha de graça. Não tem esse papo de colaborador. Isso é empregado. Então, detalhe também que hoje a massa salarial, isso é hoje no valor econômico, que a massa salarial caiu bastante, né, por conta da precarização, da informalidade e também dos MEIs, que na verdade é uma maneira de formalizar o trabalho precário, e eles estão com uma massa salarial inferior ao salário mínimo, né? Que além do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo não acompanha a inflação esse ano pela primeira vez, muitos microempreendedores sequer ganham um salário mínimo porque não conseguem, de bico em bico, juntar esse valor. R$ 1.039 agora, né? São dois problemas que eu vejo aí nessa questão do microempreendedor individual. Primeiro, desemprego. Então, as pessoas precisam subsistir. Até teve um debate no Twitter interessante, quando eu disse assim, vender açaí é digno. O problema é tratar isso como empreendedorismo. Aí o outro veio e disse, tem gente que tira 10 mil mês. Não tira. Mas não são todos que tiram 10 mil mês. A maioria não tira, a maioria está ali para sobreviver. Aí outro veio e disse, em tempos de crise, a gente tem que usar criatividade. Vender açaí não é criatividade. Porque todo mundo está vendendo, está dando certo para uns e todo mundo vai
na onda. É a mesma coisa quando teve vender Guaraná do Amazonas, aqui em Mossoró, lá atrás. Todo mundo vendia, sobraram poucos. Então, é sempre a modinha. Isso. Todo mundo vai para um caminho e nem todos sobrevivem, porque é gente demais. Então, não tem inovação. Tem sobrevivência. As pessoas estão tentando sobreviver. E desespero, né? Tem um pouco de desespero também nisso, né? Vendendo açaí. A maioria dessas pessoas que estão vendendo açaí adoraria ter seus empregos antigos de volta. A maioria, creio. A pessoa que está trabalhando de Uber, ela adoraria ter seu emprego de volta. O trabalho no Uber é extremamente precarizado. Essas pessoas que trabalham entregando comida, elas adorariam ter um emprego mais seguro. Então, a gente tem uma redução de direitos e aumento da precarização. Além disso, muita gente, isso é muito comum na imprensa, está contratando, mandando as pessoas fazerem MEI para manter os empregos. Ou seja, em vez de contratar pela CLT, contrata a pessoa como CNPJ. Eu não vou citar aqui o nome da empresa, mas uma vez uma emissora de TV lá de Natal quis me contratar. A gente chegou a acertar salário, tudo, o que era a rotina de trabalho. No fim, o cidadão chegou para mim e disse, você tem CNPJ? Eu disse, não. Ele disse, você vai precisar tirar. Eu disse, pois eu não quero mais, não. Eu recusei o emprego, eu podia recusar. Se eu tivesse desempregado, eu ia ter que aceitar trabalhar, como a gente diz no jargão, pejotizado. Então... Isso está muito comum, né? A gente está percebendo bastante isso. A forma de pejotização, né? Que termina também fazendo com que tanto a empresa pague menos impostos, né? Como também o empregado fica totalmente desguarnecido com relação a direitos trabalhistas, né? Que praticamente já não existe mais, né? Tá aí a Justiça do Trabalho hoje ociosa, né? Aqui em Mossoró, inclusive, né? Colegas que trabalham lá dizem que praticamente esvaziado a Justiça do Trabalho, né? Trabalhadores têm medo de entrar com ação, né? Porque agora... Se perder, pagar tudo. Se perder, vai ter que pagar, né? E há uma grande influência econômica também nas decisões, né? Que pode afetar pode prejudicar ainda mais o trabalhador, né? Verdade. É uma situação muito complicada. Mas eu não vejo essa questão das 1.050 mês como algo positivo. Eu vejo como algo preocupante. Então, vamos lá, Bruno. Vamos passar para um outro tema. Esse tema aqui saiu na capa do site do El País. Deterioração da democracia no Brasil se agrava no primeiro ano de Bolsonaro, né? Você estava falando há pouco tempo sobre isso também. Quando ele fala em democracia, também a supressão de direitos, né? Tem os fatores também das relações internacionais, né? A questão econômica, o desemprego, né? E também a entrega do patrimônio, né? Do patrimônio brasileiro, né? Já foi a Embraer, né? Para a Boeing, que inclusive a Boeing está passando por vários problemas, né? É quase um processo de pré-falência por conta das questões do novo avião, né? O 737 MAX, né? E praticamente a Embraer foi dada, né? Foi presenteada, né? para a Boeing. Sobre essa questão da democracia no Brasil, Bruno, o que você acha dessa avaliação aqui, nessa matéria aqui do El País? Olha, o que me preocupa é a informação. Eu já tinha lido na virada do ano que o apoio à democracia caiu 7 pontos. Ela caiu de 69% para 62%. Alberto Carlos Almeida, que é um cientista político muito renomado, ele sempre tem explicado que essa pesquisa não dá para comparar uma pesquisa de apoio à democracia de ano eleitoral com pesquisa da democracia de ano não eleitoral. Ele diz que essa comparação ela é um pouco distorcida. Deveria comparar o apoio à democracia em 2019 com 2017, porque ele diz que em ano eleitoral o apoio à democracia sempre cresce. Então, é um dado que a gente precisa levar em consideração. E tem alguns pontos que eu queria comentar. O processo de deteriorização da democracia não é uma exclusividade no Brasil. Ele está transcorrendo em outros países, como Polônia, Hungria, Turquia, já ocorreu na Venezuela. A gente vê um processo de deteriorização das instituições. Bolsonaro
é inegável que ele tenha tentações autoritárias. Mas, no meu entender, as instituições no Brasil, elas funcionaram. O Congresso apoia muito Bolsonaro na pauta econômica, na retirada de direitos trabalhistas, em reforma da Previdência. Mas quando ele vai para avançar nas pautas mais autoritárias, que tratam de costumes, a situação é ruim para ele. Ele perde todas. Questão das armas, ele perde todas. Então, assim, Bolsonaro acumulou muitas derrotas no Congresso. O Congresso conseguiu funcionar como um contrapeso. Bolsonaro não gostaria que o filho dele fosse investigado na questão lá da rachadinha. E o STF barrou no primeiro momento, mas no segundo acabou autorizando, embora até tenha algumas discordâncias em relação às investigações sobre Flávio Bolsonaro, por conta da legislação que, nesse caso, deveria protegê-lo, porque aqueles dados não foram investigados com base em autorização judicial. Mas aí o bolsonarismo está provando do seu próprio veneno, já que eles não estão nem aí se a pessoa investigada tem ou não autorização judicial. Então, são alguns pontos que a gente precisa ver. A democracia não deveria ser um consenso da sociedade, mas ela não é. Muita gente é contra a democracia. Muita gente acha que com democracia tudo é mais complicado e a gente não pode brincar, porque a democracia está em risco não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Inclusive, na Folha de São Paulo, o editorial de hoje, né, fala exatamente isso aí que você estava, acho que tive esse muro de contenção, né, o título do editorial da Folha, dizendo: STF demonstrou independência e cumpriu seu papel ao barrar medidas abusivas de Bolsonaro. Ou seja, cai muito com o que você acabou de falar, Bruno, que há um contrapeso aí nesse caso. Bolsonaro não está conseguindo fazer tudo o que quer, né? Ele não consegue. Ele tem sofrido muitas derrotas. Nessa questão do MEC, certamente, se esse assunto parar, vai ser judicializado. O que ele pretende fazer com o MEC nos próximos anos, de modificar os livros de história, tudo isso aí vai ser alvo de questionamentos e se ele tentar transformar isso em lei, alguma coisa não passa. Não passa o Congresso. Outro dia ele quis tirar a cota de deficientes nas empresas. Rodrigo Maia deixou muito claro que, enquanto ele for presidente da Câmara, esse projeto não será colocado em votação. Então, tem muitas coisas que ele tem sido barrado. Eu acho que as instituições no Brasil estão funcionando. Agora, que o presidente tem grandes tentações autoritárias, ele tem. Isso aí você não tenha dúvida que as tentações autoritárias existem. E ele, inclusive, já as pautas morais, né, que ele sugeria durante a campanha, não deve também ser discutida na Câmara, né? O Rodrigo Maia já falou que essas questões morais jamais vão ser discutidas, por enquanto, pelo menos. Não há nem não tem prazo para ele isso. Que é uma coisa que não tem importância. O Rodrigo Maia disse que não tem a menor importância, então não precisa ser discutido. E falando em democracia, Bruno, a notícia boa aqui, né? O Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar, né? E longa documentário. Você assistiu o filme, né? Baita documentário, assisti. Não me surpreende que ele esteja concorrendo ao Oscar. Ganhar é outra história, é muito difícil, até porque é um vídeo estrangeiro, gravado em português, então é mais complicado que ganhe. Mas a indicação certamente é motivo já para se comemorar. É um grande documentário, um dos melhores que eu já assisti. Inclusive por ser em primeira pessoa. A autora, ela tinha relações, se eu não me engano, com a Camargo Corrêa. É a Petra Costa, né? A Petra Costa, neta a Petra do... Costa, diretora. Né? Ela é neta de um dos fundadores da Camargo Corrêa. Não estou lembrando agora exatamente qual é a das empresas da Lava Jato. Então, tem toda uma relação de primeira pessoa, todo um conflito com as pessoas de classe média, que são mais progressistas e convivem num ambiente muito conservador. Isso, inclusive ela conta todo o episódio envolvendo a mãe dela, né? Que, por influência da mãe, né? Ela entrou nos movimentos de esquerda, né? Foi lutando, né? E permaneceu, né? Aí ela também fala das questões que envolvem o impeachment, né? A derrubada da Dilma, os chavos, né? Todas as discussões em torno da derrubada, né? Da presidente. E fala também da Camargo Corrêa, da relação dela com o fundador da Camargo Corrêa, né? O parentesco, ela é neta do
do fundador da Camargo Corrêa, e também fala da situação difícil que as construtoras passaram logo após esse episódio aí da Lava Jato, né? Que a Lava Jato eu acho que a principal responsável pela quebra, né, das grandes empreiteiras, né, da grande indústria de engenharia pesada do Brasil, né? Em todos os lugares do mundo que se combate a corrupção, você prende o empresário, prende o político, mas poupa as empresas, porque as grandes empresas, elas são estratégicas para o desenvolvimento do país. E a indústria pesada no Brasil praticamente parou por causa da Lava Jato. E o Brasil já está num processo de desindustrialização. É preciso observar essa questão com muito cuidado, porque acelerou-se o processo de desindustrialização. Você pode olhar que foi na mesma proporção em que o desemprego foi subindo. E isso passa pela quebra das grandes empresas brasileiras. A Odebrecht, outro dia, pediu falência. Então, é muito complicado. Vai ser muito difícil o Brasil se reerguer com suas próprias empresas por conta do que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil. E já reflexo, inclusive, não só na questão dos empregos, que você fala também, mas também de novos investimentos, né? Você vê que na Bahia, uma ponte, né, ligando Salvador, uma cidade do interior, vai ser construída pelos chineses, né? Por uma empreiteira chinesa, né? Porque no Brasil as empresas não estão mais com condições, né, de assumir projetos como esse, né? E olha que a OAS, a Odebrecht, a Camargo reconstruíram estádios, né? O aeroporto de Miami, né, foi construído por uma empreiteira brasileira, a construtora brasileira, né? Eles atuam em vários segmentos, né? Empregando 200 mil funcionários somente a Odebrecht, né? Hoje ela está com um pouco mais de 30, né? Então, quer dizer, houve uma redução muito pesada, né, na estrutura da empresa, né? E esse assunto... Como? Pode falar. Esse assunto tem muita coisa. Esse assunto tem investimentos. O Brasil tem investido em países do exterior. Isso é muito distorcido. O Brasil bancou alguns investimentos do BNDES em Angola. Angola, outro dia, veio e pagou tudo que devia ao BNDES. Tudo que foi financiado ao governo de Angola. Então, pode ter casos que tenham tido calote, mas há casos também que houve pagamento. E já o Bolsonaro fez trocas no BNDES no objetivo de buscar descobrir falcatrua no BNDES e nunca descobriu e não vai conseguir descobrir porque ficou muito claro que foram negócios legais. Bruno, a gente já está quase chegando ao final dessa estreia, né, do nosso programa. Você quer falar mais alguma coisa sobre o filme, não? Antes de passar para o tema? Não. Eu acho que está de bom tamanho. Eu queria falar só daquela... Agora que eu lembrei, que eu ia esquecendo. O deputado Faria, ele se sente muito orgulho de ser um parlamentar que tem mais contato com o presidente Bolsonaro, que mais cumpre agendas com o presidente. E ele está numa cruzada muito forte contra a governadora. A governadora não tem respondido. Eu acho que o deputado Faria, ele poderia fazer o trabalho dele. Ele tem que fazer oposição ao governador, ele está no direito dele. Mas ele foi lá e foram liberados recursos para comprar centenas de viaturas. E ele se apresentou como o autor da emenda que garantiu os recursos, como articulador da liberação desses recursos. E ele foi lá e disse: Fátima, não se aproprie, não. Foi eu que consegui. Inclusive, foi no governo de Michel Temer que esses recursos foram alocados. Eu acho que o deputado ele poderia adotar um discurso mais ameno, um discurso mais de mostrar, apesar de eu ser oposição, eu consegui liberar esses recursos. Não, ele vai para o confronto. Está muito claro que existe uma questão pessoal dele com a governadora, não sei o motivo, não sei o que aconteceu nos bastidores, mas acho que o deputado poderia tirar proveito melhor desta situação, até para amenizar a imagem dele,
que é muito negativa aqui no Estado, como ele é visto mais como um playboy do que como um deputado. Eu acho que ele poderia amenizar um pouco esse discurso. Eu acho que ele está engolindo muita corda do presidente. Está certo, Bruno. Então é isso. Hoje a gente estreou o Foro de Moscou, né? É um programa assim mesmo, nesse formato bem informal, né? Bem informal. Não é um programa de televisão, com aquela produção que a É um televisão programa de YouTube. foi, né? É um programa de YouTube, né? Com toda a informalidade, com toda a vontade, né? E sem nenhum tipo de complicação, né? Mas, assim, Verdade. a partir daí, nós vamos agora fazer entrevistas, né? Também convidar pessoas para participar do Também programa. vamos ser convidados. Né? Vamos chamar personalidades do momento, né? Para debater assuntos. Também chamar especialistas, né? Para falar de temas que a gente pode não saber com certa profundidade, mas a gente pode convidar pessoas que entendam do assunto. Inclusive gente que a gente não concorda. Como? Inclusive gente que a gente não concorda. Ah, sim, claro. Claro. Porque aqui nosso programa é um programa democrático, né? Embora dentro do campo progressista, mas um programa voltado para as questões de interesse do povo, mas democrático, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar, né, Bruno? É verdade. Hoje a gente está ficando por aqui. Agradecer a vocês por assistir o programa até o final e acompanhe que todo dia a gente vai estar colocando no nosso canal no YouTube o programa Foro de Moscou, é Moscou com W. É isso aí, gente. Então, até amanhã.